que existe de concreto na nossa vida é fruto de um sonho. E aí parece que Michele, quando vem para essa paróquia, ela diz, misericórdia, ele só cita Padre Léo, porque realmente é Padre Léo. Michele Brainer, nós somos fãs do Padre Léo. E Padre Léo falava isso, tudo que se existe de concreto na vida é fruto de um sonho. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nós somos objetos de sonhos. Os sonhos de Deus na sua vida não ainda terminou. Os sonhos que Deus tem para você, Ele ainda quer alguns concluir. E outros que Ele ainda não te revelou e nem me revelou. Então a gente precisa saber que isso é real. O César Souza tem um livro chamado Você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. E alguém já disse, todo mundo sonha, mas não do mesmo jeito. Aqueles que sonham de noite, no recesso empoeirado de suas mentes, acordam de dia e descobrem que era vaidade. Mas os sonhadores do dia são gente perigosa, porque podem encenar seus sonhos de olhos abertos para torná-los possíveis. Porque quando se sonha dormindo, a dificuldade é quando você acorda, colocar isso em prática. Por exemplo, muita gente em setembro, agosto, se prometeu de fazer uma dieta para nesse período de dezembro, período das confras, poder comer. E hoje eu estava vendo a agenda, o que tem de confra, meu irmão, eu vou levar marmita. Vou levar marmita, porque todo dia eu vou trazer comida para casa. Então, a gente precisa entender que os sonhos que se sonha quando se está acordado têm mais valor. Nos dá mais ânimo de ir buscar. Desejo lhes falar, meus irmãos, nesta noite sobre isso. A importância daqueles que sonham acordado. Sonhar acordado é ter a certeza das impossibilidades que os homens colocam, mas que você e eu, a gente sabe que nada é impossível ao que crer. Por isso que eu e você temos por natureza algumas características. E quais são? Muitas. E uma delas é nunca desistir. Quantas pessoas disseram algo a seu respeito que você nunca fez, que você nunca disse, que você não é, que você sequer sonhou? Mas as pessoas têm uma mania de rotular o outro, e me rotulam e te rotulam com a mesma régua que ela se rotula. Então existem pessoas que querem que todo mundo tenha a mesma métrica. Fale baixo, porque é educado. Coma com a boca fechada. Realmente, comer com a boca fechada é elementar. Imagina você comendo com alguém e vendo a comida dentro da boca dele. É lamentável. Mas existem alguns padrões de comportamento que você não pode exigir que o outro tenha. Porque cada um tem um jeito, tem um modus operandi. E todos os avanços, meus queridos, e conquistas que têm sido liderados por gente que sonha, que acredita, que não desiste. E o que mais nós precisamos no mundo são de sonhos e de sonhadores. Há um musical antigo, de uns 20 anos atrás, que passava no Teatro Guararapes, chamado Sonhador. Não sei se aqui... Lembra, Ruth? Sonhador. Era a história de Moisés, né, etc. Muito bonito. E a gente tem até uma canção que essa paróquia nunca mais cantou. Não há problema que Deus não resolva. Era parte do sonhador. Então, a gente precisa entender que sonhadores é o que está faltando na igreja. Sonhadores é o que está faltando na sua vida. Sonhar um sonho, como diria Dom Quixote, falando para a sua Dulcinea, é isso? Né? Falando sobre a sua amada Dulcinea e o seu fiel escudeiro, Sancho Panza. E ele dizia, sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil viver
o limite impossível lutar quando a regra é vencer. É minha lei, é minha missão, virar esse mundo, quebrar esse chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas lágrimas terei que sofrer por um pouco de paz. E assim, seja lá como for, vai ter fim a terrível aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Isso é porque eu conheço esse poema e gosto muito. Mas isso é o Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote falando para a sua encantadora Dulcinea. Então nós precisamos ter sonhos. Nós precisamos ir além. E quando chega dezembro, pense num período que todo mundo sonha. 2020, vou perder 15 quilos. 2020, se Deus quiser, eu vou entrar para a academia. 2020 isso, 2020 aquilo. 2020 eu vou me casar finalmente. Né? Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que sonhos gestam o coração daqueles que acreditam em si, mas acreditam também em Deus. E na ordem diferente, em Deus e em si. Ora, quem não lembra, quem não ouviu falar sobre um negro chamado Martin Luther King, em 68, ali na frente do Capitólio, em Washington, ele faz um dos mais vibrantes discursos, dizendo, e o tema do seu discurso era exatamente: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E nesse tempo de final de ano, meu irmão, você precisa recuperar o seu sonho. Ou seja, precisa, sobretudo, recuperar aquilo que Paulo está falando à igreja de Corinto. Ninguém consegue medir a Deus. Ninguém consegue entender a Deus. Acho que Ruth lembra dessa canção do Feliciano, acho que sim. Canção antiga, onde ele canta: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar, é bem mais vasto que o céu. Então nós não podemos mensurar, nós não podemos entender quem é Deus, porque por mais que você adjetive quem é Deus, sempre vai ficar faltando um pedaço. Como a criatura vai mensurar o Criador? No máximo você pode dizer quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é o seu marido, quem é a sua esposa, quem é o seu amigo, e você pode encontrar alguns adjetivos, bons e ruins. Mas a Deus, Henrique Rossas, escritor espanhol, grande psiquiatra também, fez algumas investigações, e um dos seus livros, chamado O Homem Moderno, ele diz o seguinte, abre aspas: o homem é sobretudo futuro. E eu creio. O homem, no sentido genérico, é sobretudo futuro. Porque, meu irmão, olha, veja bem, eu nunca penso na morte. Sou-lhe sincero. Eu nunca penso na morte. Eu acho que eu vou viver para sempre. Eu não penso na morte. Eu nunca penso que um dia eu vou morrer. Era tipo Roberto Marinho, né? O dono da Globo, que diziam: se um dia Roberto Marinho morrer, se um dia... Não é? Porque era uma coisa meio fictícia, se ele morreria. Oscar Niemeyer morreu com mais de 100 anos. Mas não me passa nunca pela minha cabeça a morte, a não ser quando você tem uma dor, né? Aí eu, misericórdia. Mas o homem é, sobretudo, futuro. Nós não vivemos do passado, muito embora existam pessoas que querem viver do passado. Existem pessoas que têm o dom de trazer as coisas ruins do passado para o presente. E isso não é bom. Isso não faz bem. E o Locke, livro de oração comum, né, que vocês veem aqui no altar, no sacramento da confissão, a oração mais linda que eu tenho conhecimento: esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos.
O problema é que a gente dá muito crédito a quem não nos enxerga como projeto de Deus. Sabe? A gente tem uma mania de dar crédito a quem não nos ama. Meu irmão, se olhe no espelho, é evidentemente que você pode até achar que umas coisas despencou, não é aquilo tudo, mas saiba de uma coisa, você é projeto de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Hoje eu fui fazer aqui o contorno da barba, aí fazendo, aí disse eu vi umas pelancas. Não é pelanca, né? É, né? Amém, te pego na saída. Aí eu fazendo aqui, eu disse, meu Deus do céu, aquelas coisas aqui, né? Eu disse, meu Deus, né? Ora, 54 anos, é natural? Aí eu fiquei andando dentro de casa hoje assim. Aí eu disse assim, que é isso, tu está com torcicolo? Não, para ver se diminui. Ué? Não tem, gente, eu já tive 18 anos, faz tempo. Então o tempo nos mostra que as cicatrizes, que as marcas, que as dores foram essenciais para que eu pudesse crescer. Há um diálogo de Antoine Saint-Exupéry, no seu livro muito famoso, O Pequeno Príncipe, quando a raposa chega para o príncipe e ele está tão enamorado pela sua amiga, pela sua companheira, que ele diz assim, vamos nos encontrar às 4, ok? E o Pequeno Príncipe diz, ou seja, marcamos às 4, mas o meu coração já te aguarda desde as 3 horas. Então, esse é o propósito, é a gente ter a alegria de poder se surpreender conosco mesmo. Se surpreender com as pelancas, se surpreender com o peso da idade, mas se surpreender também com a capacidade que você tem de perdoar. De muitas vezes engolir, como diz Dom Paulo, engolir um sapo sorrindo. É a pessoa não te enxergar, mas você enxergar a pessoa com possibilidade. Meu irmão, preste atenção aqui em mim. Eu sou pastor. Eu estava conversando com um colega pastor, dizendo a ele, eu não saberia fazer outra coisa que não fosse ser pastor. E se eu nascesse de novo, seria pastor de novo. Então, qual é a grande característica daquele que se entrega ao pastorado, ao sacerdócio? É acreditar em você. É ninguém acreditar em você, mas eu vou acreditar. É as pessoas chegarem e dizer, olha, não pegue não, porque o negócio é complicado. É primo longe do cão, mas é primo. Entende? E eu vou acreditar em você. Porque a nossa função como corpo de Cristo é acreditar nas pessoas. É fazer com que você e eu sigamos a terra prometida, a Nova Jerusalém. Então, qual é o seu sonho? Qual é a geração mais pobre do mundo? Não é a África, o Haiti, não. A geração mais pobre do mundo é aquela que não sonha. É aquela que já esqueceu e faz a métrica de Deus pela sua incapacidade, pela sua não vocação de sonhar. E é muito ruim quando você tem um amigo que é para baixo. Tem um amigo que não consegue enxergar a visão que Deus te dá. Por isso, sabe o que é que nós aprendemos nessa noite, eu falando de uma forma bem direta? Quando você sabe que é preciso perseverar naquilo que se sonha. Se você pensa que pode ou sonha, que pode, comece. Ousadia, genialidade, poder, ouse fazer, e o poder lhe será dado. O grande problema é quando a gente tem um sonho e não vai atrás. E depois a gente fica se perguntando por que é que eu não botei em prática. Eu mesmo, assim, eu tenho um sonho, mas não sei se quero realizar. Sinceramente, não sei se quero realizar. Mas eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa você voar de asa delta. E eu fico pensando com esses meus medos. Olha, eu, muitos anos atrás fui no Play Center, quando era Play Center, hoje é Mirabilândia, olha o tempo. 200 anos atrás. Aí não tem aquele barquinho,
Fui com meus 2 filhos, tinha 6, 8 anos. Aí eu, na minha inteligência, pensei, não, se eu for aqui na ponta, é menos, não é? Eu deveria ter ido no meio, porque fui na ponta. Meus 2 filhos na frente e eu atrás. Mas pensa naquela coisa quando subia, descia. O estômago vinha todinho na boca. Todinho. Depois eles queriam ir naquela coisinha que sobe e cai, não sei nem se ainda existe. Entendeu? O que eu gostei mais foi a casa dos fantasmas lá. Eles ficavam morrendo de medo e eu rindo. Né? Aquela coisa assim. Então, assim, eu não sei se eu quero realizar esse sonho de asa delta, sinceramente não sei, mas acho que deve ser uma sensação maravilhosa. Você já fez, né? Pronto. Entendeu? Então, o que é que nós aprendemos? Sonhos é para se sonhar e concretizar. Agora, uma diferença disso tudo é saber se o seu sonho é mesmo o propósito de Deus. É mesmo o propósito de Deus. Dédalo e Ícaro, né, pai e filho, presos. E eles decidem então fugir ali daquela presa do labirinto. E o pai tem a ideia de fazer uma asa com penas e colar, etc., e colam, e ele diz ao filho, não voe tão longe do sol para que a quentura não derreta a cola e as penas se derretam e caiam. Não voe também tão perto do mar para que não molhe. Voe na medida certa. E o filho ficou encantado e foi mais alto, o sol derreteu aquela cola e ele sai e cai. Isso é uma lenda da mitologia, mas pode se aplicar a mim e a você. Sonhos têm que ser sonhados para se pensar, mas nas possibilidades, mas ter também a clareza de entender o que Deus quer para mim e para você. E o grande problema é quando você não consegue entender e enxergar o que Deus quer para você. E você só vai entender quando você dele for, quando você lê a sua palavra. Porque hoje muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não quer ler a sua palavra. E hoje nós vivemos nisso aqui, eu vou falar até que eu morra. Nós vivemos a era do púlpito. Se o púlpito é bom, para que ler a Bíblia? Para que ler Bíblia? Basta ver os programas ditos evangélicos da televisão. Bota aí, na manchete, misericórdia. É porque ontem eu estava vendo um documentário sobre a manchete, olha para isso, como eu estou, na Tupi. Estava vendo ontem, se você for na Bandeirantes, na Rede TV, em todas as outras redes, você tem vergonha. Sonhos que são vendidos. E aí eu quero concluir dizendo para você uma coisa. Certamente você realizará o propósito de Deus. Certamente você realizará o propósito de Deus. Mas faz diferença se você serve a Deus como Judas ou como João. Quem disse isso não foi eu, foi C.S. Lewis. Certamente nós faremos o propósito de Deus. Todos nós. E a diferença será quando eu fizer o propósito de Deus, porque sou filho ou porque sou Judas. Se você não tiver coragem de tentar, você não chegará ao fim. Você desistirá do caminho. Se você não for até o desejado, você não conseguirá a concretização dos seus sonhos. Quanto mais você se esforçar para alcançar as estrelas, mais se afasta da lama. É por isso que nossos sonhos, meus irmãos, são impossíveis. Não são impossíveis. Nós é quem nos acomodamos. E eu quero dar um breve testemunho. Brevíssimo. Há muito tempo atrás, não há muito tempo, mas há 11 anos atrás, eu cheguei para uma pessoa e comentei com ela certas situações da minha vida pessoal. E essa pessoa me disse que eu não poderia ter
algo. Manuel já sabe quem é, mas eu não vou dizer o nome por uma questão ética. E se eu não poderia ter, eu deveria entregar. E eu, não aguentando uma situação de humilhação, eu me perguntava a Deus: isso é sua vontade? Porque a gente começa a questionar a Deus. E foi embora. Depois, algumas outras situações, mas essa pessoa nunca me incentivou. E ao contrário de um ser qualquer, ele era o meu chefe. Meu chefe. E era impressionante. E passou um tempo, realizamos o primeiro culto na rua, sem saída, em novembro de 2006. Novembro de 2006, celebramos um culto aqui na rua, uma transversal aqui de Marcos Equipadora. E naquela noite, você nem sonhava que um dia seria reverendo, nada, Manuel. E fizemos aquele culto aqui no dia do primeiro culto nacional do resgate de ação de graças, que é amanhã, Thanksgiving. Você com as suas ideias de botar on the road, né? Misericórdia. Dia de ação de graças. E celebrei esse culto, e naquela noite de quinta-feira, eu tive uma visão que ali poderia surgir uma igreja, era Deus conosco. 2006. Digo, 2007. 2007. E aí eu cheguei para essa pessoa, em 2008, e disse: Deus tem me falado muito sobre uma igreja que pode nascer na Madalena. E essa pessoa mais uma vez disse: desista. A nossa igreja é uma igreja de elite. Só tem rico. Aqui, ó, só milionário. Receba e deu dízimo, não é? E disse para mim: desista, porque a nossa igreja é uma igreja de rico, e você nunca será pastor de uma igreja episcopal. São coisas que eu não posso contar, entende? Mas quem é mais próximo a mim sabe, e sabe muito bem quem é que eu estou falando. E essa semana, essa pessoa foi embora. Deus o chamou. E eu ali olhando, e eu entendi, Ângela, eu entendi uma coisa que eu quero compartilhar com você. Preste atenção em mim, viu? Guarde isso e leve. Eu entendi que todos os nãos, viu, bonitinha? Todos os nãos que essa pessoa me deu, todos os nãos que essa pessoa me deu, foi com a permissão de Deus. Porque quanto mais ela dizia que eu não ia conseguir, mais eu ficava indignado. Eu não vou desistir. Eu vou com tudo. E essa pessoa teve a oportunidade de vir a Deus conosco, alguns anos atrás, e dizer para mim: realmente Deus está com você. Eu não sei onde é que vamos parar, entende? Eu não sei. Eu sei que eu já estou em 2020. E a minha visão é lá na frente. Vocês ouviram hoje que nós queremos avançar. Nós queremos que essa igreja avance. Em 2020 nós vamos realizar aqui o primeiro congresso do Ministério Homens de Coragem. Manuel vai coordenar. Ele está sabendo agora. Falei com você? Falei não, disse agora. Nós precisamos ir mais além. As Débras, os homens, as crianças, os jovens, os casais, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que mostrar a esse bairro que nós existimos. Mostrar a esse bairro que a gente existe. Então, gente,
Sonho é para ser sonhado. E sonho é para ser buscado, conquistado. Não existe sonho impossível para aquele que é de Deus. Deus está conosco. Amém? Orem por nós, porque sexta-feira a juventude, com mais de 25 pessoas, né, quase 30 pessoas, estaremos indo para Natal. Vamos levar o evangelho lá, cestas básicas, roupa, tudo. Nós vamos para lá. Isso é um sonho, de levar um pouco da força da PDC para aquele povo lá de Natal, impactá-los. E para o ano, quem viver verá. Por isso que não morra para o ano, tá bom? Esteja por aqui, não vá morrer, não vá querer ir logo para o céu, viu, Carmen? Fique por aqui, viu? Morra agora não. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer.